No começo, a escuridão. Depois, uma explosão deu origem a sistemas em constante expansão de tempo, espaço e matéria. A cada dia, novas descobertas desvendam os enigmáticos e admiráveis segredos de um lugar que chamamos o Universo. Mapeamos o curso de vários cometas, viajantes cósmicos do tempo e do espaço. Esses misteriosos objetos foram agentes de mudanças, foram agentes de destruição. Descubra por que esses corpos celestes carregam segredos de nosso passado e predizem destruição em nosso futuro. Eles podem vir em nossa direção. Temos de nos preocupar. Não podemos fazer muita coisa, além de mandar uma bomba gigante para tentar desviá-los. Amarre seu cinto e vamos simular um encontro com esses intrusos do espaço sideral em uma jornada em que sairemos de carona no cometa. O Universo, de carona no cometa. Eles aparecem do nada, deslizando lentamente através do céu noturno e tornam a desaparecer da vista. Por toda a história humana, culturas antigas acreditavam que esses intrusos celestes carregavam poderes especiais dos deuses. Místicos mensageiros de vida e morte. Os cientistas gostam de pensar que cometas são objetos muito misteriosos porque sabemos que são muito antigos, que são como cápsulas do tempo de quando o sistema solar se formou. Cometas são um tanto exibidos. Aparecem no céu noturno de improviso, sem se anunciar. Na Idade Média, pensava-se que eram bolas de fogo atiradas para a terra pecadora pela mão de um deus vingativo. Por isso, sempre foram temidos ou vistos como misteriosos. Vamos pegar uma carona e fazer uma viagem ousada através da vida secreta dos cometas de nosso sistema solar. Nossa pesquisa começa há 4,5 bilhões de anos, já que nossa futurística máquina do tempo voltou ao início do nosso sistema solar. Vamos nos esgueirar pelo redemoinho de fragmentos, para vermos os cometas pela primeira vez. Essas rochas caprichosas que não se fundiram aos planetas. Cometas são bolas de neve suja ou lixo celeste congelado. São apenas rochas e poeira e sujeira mantidas agrupadas por gelos, água sólida, amônia, metano, dióxido de carbono, gelo seco. E é essa espécie de cola que mantém agrupados os pedregulhos e partículas de pó. O coração desses icebergs cósmicos é o núcleo, ou núcleo central, cujo tamanho médio varia de 800 metros ao tamanho de uma cidade moderna. Uma das coisas que aprendemos voando perto e observando o núcleo dos cometas é que são uma espécie de conglomerado compacto de gelo e pedras. Não são uniformes, a mistura não é homogênea, eles são maçudos e têm formatos estranhos. Os núcleos dos cometas são entidades frágeis. Se você pegar um pedaço, provavelmente vai poder quebrá-lo com as mãos. De perto, os cometas parecem mais pedaços de carvão do que bolas de neve gigantes. Nem de longe se parecem com as bolas brilhantes que contrastam com o céu totalmente negro. Achamos que a maioria dos cometas tem uma superfície extremamente escura, recobertos com algo que parece mais fuligem de carvão. O material é escuro, realmente preto, que dificulta a sua visão. Embora seus primos asteroides tenham propriedades similares como rocha e metais, os cientistas suspeitam que cometas nasceram muito mais longe, perto dos planetas gasosos gigantes, onde faz muito mais frio. Então, eles têm mais gelos e elementos voláteis. Há mais ou menos 3 bilhões e 800 milhões de anos, muitos desses corpos gelados foram despachados para o cinturão de Kuiper, uma área gelada logo atrás do planeta Netuno. Objetos gelados do cinturão de Kuiper provavelmente se formaram mais perto do Sol, onde estão os planetas gigantes, mas interações gravitacionais com esses planetas fizeram os objetos gelados migrar para mais longe.
Nossa espaçonave navega por essa região gelada em forma de disco que tem 3 bilhões de quilômetros de largura e que deve conter, segundo se estima, mais de 6 bilhões de cometas. Finalmente pousamos na superfície de uma dessas rochas geladas. Aterrissar em um cometa seria um problema complicado. Você deve imaginar uma nave suja, coberta de fuligem e gás, onde você pode pisar, mas seus pés podem afundar e há mais material congelado embaixo. Os objetos do cinturão de Kuiper parecem ter órbitas bem estáveis, então não será muito divertido viajar neles. Saímos à procura de um cometa que faça um caminho mais variado através do sistema solar. Navegamos até uma região menos povoada chamada Disco Disperso, que abriga objetos de gelo a órbitas mais longas e elípticas. A menor perturbação pode fazer esses objetos instáveis se precipitarem dentro do sistema solar, onde se tornam conhecidos como cometas de curto período, cuja órbita em volta do Sol dura entre 20 e 200 anos. A região do disco disperso deve ser a fonte primária de cometas de curto período. Eles são chutados para dentro do sistema solar, seja pela interação com Netuno ou com estrelas que passam. Nossa espaçonave testemunha a influência gravitacional de Netuno, desalojando um cometa para fora do disco disperso. Seria muito perigoso descer nesse cometa, então vamos navegar ao lado dele em seu voo de transformação através do sistema solar. O que aconteceria se viajássemos em direção ao Sol? Bom, para começar, ele pareceria um asteroide escuro. Nada mais do que isso. Ele não tem uma atmosfera que o envolve. Ao começar a entrar mais e mais no sistema solar, chegar a Júpiter ou até mais perto do Sol, o cometa começaria a ficar ativo. O calor do Sol começa a aquecer o cometa e todo o material gelado preso em seu interior começa a se converter de gelo em material gasoso. Jatos de gás acabam perfurando a crosta e formando escapes. À medida que o gás sai pelo escape, começa a lançar pó e rochas. E isso forma uma espécie de atmosfera gasosa em volta do núcleo do cometa, que se chama coma. Ao passar pela Terra, a coma do cometa pode crescer até ficar maior do que o diâmetro do Sol. A radiação solar acaba empurrando a aura cósmica para trás do núcleo, formando duas caudas brilhantes, uma de poeira, outra de gás. A cauda cresce e não para de crescer e acaba por nos envolver em seu ambiente rochoso, gelado e cheio de partículas. Seria difícil para nossa espaçonave porque seria como navegar numa nevasca. Algumas caudas atingem 160 milhões de quilômetros, mais do que a distância do Sol até a Terra, enquanto viaja para o Sol. É uma das visões mais espetaculares de nosso sistema solar. Vamos ver o que acontece quando se pega um cometa que andou pelos extremos gelados e escuros do sistema solar e mandá-los para o seu periélio, o ponto de maior aproximação do Sol. Gelo seco e dióxido de carbono congelado, um componente muito comum dos cometas. Vamos ver o que acontece. Quando pegamos um pedaço de gelo seco e jogamos na água quente, ele começa a sublimar. Isso quer dizer que ele passa diretamente do estado sólido para o gasoso. E à medida que a água esquenta, em certas partes do gelo seco, pode-se ver pequenos jatos se formando, que por sua vez formam uma atmosfera chamada coma. Pode-se ver que as lascas de gelo seco mudam constantemente quando se sublimam, às vezes aceleram, às vezes diminuem. Então, para um cometa, podemos entender a ideia de que à medida que se aproxima do Sol e que os voláteis começam a vaporizar, isso muda o estado de rotação do cometa e até a órbita dele. Cometas ficam mais brilhantes e rápidos quando se aproximam do Sol. O calor e a imensa gravidade de nossa estrela-mãe podem levar a velocidade do cometa a 3.200.000 quilômetros por hora. A velocidade aumenta muito e ele passa rápido pelo Sol, zoom, assim, como na descida de uma gigantesca montanha-russa.
Uma montanha-russa começa lá em cima, devagar, vai pegando velocidade por causa da gravidade, passa muito rápido pelo ponto mais baixo e diminui de novo quando se afasta do chão. No fim, nosso cometa vai se afastando do Sol e sai viajando de volta para o extremo do sistema solar. Tudo se acalma, o gás e a poeira vão se redepositar na superfície e o cometa vai navegar pelo espaço tranquilo. De volta à fria região do disco disperso, um cometa volta a ser um simples e prosaico pedaço de rocha e gelo, até começar a viagem de volta para o Sol novamente. Halley, o cometa de curto período mais famoso, foi registrado pela primeira vez em 240 a.C. e passa pela Terra a cada 76 anos. Com o tamanho estimado de Manhattan, esse cometa superstar costuma ser tão brilhante que pode ser visto em pleno dia. Através da história, a aparição do Halley sempre causou admiração e medo nos observadores terrestres. Em 1910, o medo foi por causa da recém-criada espectroscopia. Foi determinado que os cometas continham cianogênio, um gás inodoro muito venenoso, e os astrônomos previram problemas com o gás envolvendo a Terra, e as vendas de pílulas de antídoto e de seguros de vida explodiram. Embora os cometas fossem vistos como anunciadores do apocalipse, os astrônomos começaram a se perguntar se eles não carregavam preciosas informações sobre nosso passado. No século XXI, a NASA ficou pronta para executar um lance muito ousado. Um lance que poderia expor uma das bases da ciência planetária. Poderiam esses andarilhos interplanetários serem os portadores cósmicos da vida? Até aqui viajamos com cometas do gelado interior do cinturão de Kuiper e do disco disperso. Há uma órbita muito diferente em volta do Sol. E vimos esses corpos escuros se modificarem ao formar comas e caudas brilhantes. Mas os cientistas ainda estão confusos sobre o que há dentro desses corpos cósmicos. Eu gostaria muito de saber como é o interior de um cometa. Seria muito bom olhar dentro do núcleo de um cometa para ver se é maciço, se é uniforme, se há cristais de gelo ou gelo sólido. Nossa espaçonave viaja de volta ao ano 2005 para ver uma sonda espacial da NASA, a Deep Impact, que vai sair atrás de um cometa. O escolhido é um cometa de curto período chamado Tempel 1 e o plano de abordagem é agressivo. Flutuamos a uma distância segura, enquanto a Deep Impact lança um projétil de 360 quilos no cometa de passagem. Fragmentos se espalham por milhares de quilômetros quando o impacto do projétil faz uma cratera e manda toneladas de gás brilhante, rocha e poeira para o espaço. Pela primeira vez na história, os cientistas conseguem entrar no interior gelado e lamacento de um cometa. Logo após o impacto, podemos ver grãos de silicato brilhar no escuro. Isso nos diz que cometas contêm materiais muito primitivos e que podem preservar em estado puro materiais que encontramos nos primeiros sistemas que se formaram. Eles são mesmo cápsulas do tempo que nos fazem olhar para o passado do nosso sistema solar quando ele nasceu. Câmera da sonda Deep Impact. Apesar de a Deep Impact capturar uma rara visão do interior de um cometa, não consegue captar imagens claras da cratera, obscurecida por uma enorme coluna de fragmentos. Em fevereiro de 2011, outra espaçonave chamada Stardust Next alcançou a Tempel 1 quando ela completava sua órbita de 5 anos ao redor do Sol. Para a surpresa de todos, a cratera do impacto era muito menor do que se esperava pela grande colisão que tinha ocorrido 5 anos antes. Incrível!
Mas a cratera parecia pequena. Estava criado um problema. A cratera sempre foi pequena. Vimos que a cratera não era o que se esperava. Então fizemos experimentos para ver se poderíamos explicar a aparência dessa cratera. Ultravioleta passando. Podemos subir um pouco, hein? Na Ames Vertical Gun Range da NASA, o pesquisador da Stardust Next, Peter Schultz, vai fazer experimentos de impacto de alta velocidade para descobrir por que a Deep Impact produziu uma cratera tão pequena. Ele vai usar um grande canhão de gás de calibre .30 de alta velocidade para lançar pequenos projéteis em vários alvos localizados em uma câmara de vácuo. Vamos tentar simular a superfície do cometa 9P Tempel 1. Então vamos colocar perlita, um material de baixa densidade que se encontra em jardins. Depois vamos adicionar microesferas ocas, que também se parece com a constituição do cometa. O propósito do experimento é ver o que acontece com a cratera depois de sua formação. Ela não muda ou ela se desfaz? Com esse experimento, vamos poder descobrir. Muito bem, sai do tanque, tudo pronto. Câmeras de alta velocidade montadas ao redor da câmara de vácuo documentarão o impacto. Tá tudo pronto. Agora é só acertar o tiro. Muito bem. Vamos atirar essa coisa. E aí, tudo pronto? Sim. Enquanto a equipe espera ansiosamente na sala de controle, Pete mistura ciência com um pouco de superstição. Sempre há um risco. Às vezes a gente erra, às vezes acerta. Uou! Legal. Veja como ela desmorona sobre si mesma e vai ficando menor. Era maior e está ficando menor. O que estamos vendo é que há muita poeira e fragmentos ejetados para cima, atrapalhando a visão. Não vimos a cratera se formar, então o que começou como uma cratera normal simplesmente diminuiu como uma fenda que se fecha. Foi o que aconteceu com o núcleo da 9P Tempel 1. A cratera foi se fechando. Digamos que o núcleo se curou da cicatriz que criamos com a Deep Impact. Vamos ver o que fizemos. Os resultados foram fantásticos. Pudemos ver exatamente o que pensamos. Mas pode haver mais elementos e vamos tentar também um outro experimento. Pete sente que falta alguma coisa para explicar a missão da Deep Impact. Agora ele vai ver se a sonda Space Probe criou uma cratera diferente no Tempel 1 em função da constituição do núcleo do cometa. Desta vez vamos colocar uma camada mais densa embaixo dessa perlita. Porque queremos descobrir se o tipo de cratera é diferente quando temos materiais diferentes, um muito mole em cima e outro mais denso embaixo. Pete e sua equipe voltam à sala de controle para ver o que acontece com o alvo de perlita posto embaixo de uma camada maior de areia. Formou-se uma grande cratera na perlita. Nossa, olha só para isso! Impressionante! Muito bom. Ok. O projétil foi fundo e agora o material está voltando, se reacomodando e na superfície há material escavado. Nossa! O alvo de 2 camadas criou não uma, mas 2 crateras, uma menor dentro de uma maior e mais rasa. É o que deve ter acontecido com 9P Tempel 1. Foi muito fundo no núcleo. E depois, simplesmente, o material voltou e formou essa pequena borda aparente com um pequeno buraco no meio. Os experimentos de impacto renderam surpreendentes conclusões sobre o interior do Tempel 1. E talvez de todos os cometas. Agora sabemos que cometas têm história. Vemos camadas, mas não sei se essas camadas formam todo o núcleo ou se são só parte dele. Desvendar o segredo do que há dentro dos cometas ajudará os cientistas a entender por que eles mostram esse comportamento tão bizarro.
Nossa espaçonave agora está perto da missão Epoxy e encontra o Hartley 2, um cometa que gira muito rápido e que anda nervosamente pelo espaço como uma pessoa hiperativa. Hartley 2 é um cometa menor com menos de 2 quilômetros de diâmetro. E é meio surpreendente que seja tão agitado, que emita grandes quantidades de CO2 e gás cianeto. A pergunta é se cometas pequenos são todos assim ou só alguns, e por que são tão ativos? Aqui eu tenho uma garrafa em forma de amendoim que pode representar o cometa Hartley 2. Está cheia de gelo seco e, como se pode ver, enquanto a água quente faz o gelo seco se sublimar, lança esses jatos pelos furos que eu fiz na garrafa. Se eu puser a garrafa na água em vez de fixa no espaço, pode-se ver que os jatos começam a empurrar a garrafa. É o que causa o efeito de rotação do cometa. É o que acontece na superfície do Hartley 2. Os jatos de CO2 mudam a rotação do cometa e o fazem aumentar ou diminuir a velocidade. No encalço do Hartley 2, nossa espaçonave é apanhada em uma espécie de nevasca cósmica, enquanto o cometa regurgita uma trilha de bolas de neve congeladas que se estende por milhões de quilômetros. Uma das grandes surpresas do Hartley 2 é que estava rodeado de mini-cometas. São simplesmente gelos que se destacaram, com tamanhos de uma bola de tênis a uma de basquete. Os cientistas suspeitam de que fragmentos das bolas de tamanho menor voltem ao Hartley 2, produzindo esse aspecto incomum de crateras e colunas pontudas. Como os cometas têm pouca gravidade, a maior parte do gás cai no espaço, mas uma pequena fração pode se redepositar na superfície, gerando ou texturas suaves ou relevos de grandes calombos e texturas pontudas. Do Hartley 2, vamos nos trasladar para o extremo limite do Sistema Solar. Um lugar imenso e assustador, já quase fora do alcance da gravidade do Sol e impossível de ser visto mesmo com modernos telescópios. Aqui, vamos encontrar o maior e talvez mais esquivo corpo de gelo de nossa vizinhança galáctica. Nossa viagem pelo fascinante mundo dos cometas nos deu uma posição privilegiada para observarmos os maiores espetáculos cósmicos da Terra e do espaço. Agora vamos mudar de curso e viajar mais de 50 mil vezes a distância da Terra ao Sol, até os limites do Sistema Solar. Chegamos à nuvem de Oort, um imenso conjunto de cometas de talvez mais de 1 trilhão deles. Se realmente entrássemos numa espaçonave e visitássemos a nuvem de Oort, a viagem seria uma longa viagem. Há bilhões e bilhões desses objetos, mas há muito espaço entre eles. Como o cinturão de Kuiper e o disco disperso, os objetos da nuvem de Oort se formaram mais perto do Sol. Mas 800 milhões de anos depois que o Sistema Solar se formou, a influência gravitacional dos planetas gasosos gigantes arremessou os cometas para o gélido limite de nosso Sistema Solar. Alguns desses objetos foram arremessados em órbitas extremamente elípticas até a nuvem de Oort. As estrelas que passam podem tornar a órbita dele mais circular, mais estável. A maior parte dos corpos da nuvem de Oort está em hibernação desde o nascimento de nosso Sistema Solar. Só se tornam cometas de longo período quando são atraídos para órbitas que os carregam para dentro, para os planetas e o Sol. Os cientistas nunca puderam captar uma imagem da nuvem de Oort, mas têm muitas razões para crer que ela existe. Os cientistas não podem observar diretamente a nuvem de Oort porque está muito distante e é pouco visível, mas o que podem fazer é inferir sua existência, porque podemos ver de onde os cometas de longo período vêm. E cada um parece vir de uma direção. Parece não haver uma direção predominante. Isso sugere que a nuvem de Oort, se existir, tem formato esférico. O que faz esses grandes corpos gelados saírem de seu curso para viajar até as vizinhanças de nossa Terra é um grande mistério.
Os cometas da nuvem de Oort são muito suscetíveis a forças gravitacionais de coisas fora do sistema solar. Uma coisa são estrelas de passagem. Se acontecer de uma estrela passar perto de nosso Sol, cometas podem ser lançados da nuvem de Oort. Objetos de gelo da nuvem de Oort também podem ser deslocados pela perturbação gravitacional que ocorre quando o nosso sistema solar passa pelo plano de nossa galáxia. O sistema solar orbita em volta do centro de nossa galáxia, mas também oscila para cima e para baixo. E quando passa pelo plano, as interações gravitacionais podem deslocar objetos da nuvem de Oort para dentro do sistema solar. Alguns cometas de longo período levam até 30 milhões de anos para completar uma volta em torno do Sol. Nossa espaçonave rastreia um cometa de longo período por centenas de milhares de quilômetros até nos aproximarmos do planeta Terra. À medida que sua cauda de gelo se desenrola, uma camada de pó e gelo forma um rastro em nossa atmosfera, um sinal visível que se chama chuva de meteoros. Gosto de imaginar que os cometas são um chiqueiro do sistema solar, porque quando orbitam em volta do Sol deixam um rastro de fragmentos. Mas, às vezes, a órbita da Terra pode interceptar uma dessas faixas de poeira, e então podemos ver uma chuva de meteoros. Os belos riscos luminosos que vemos no céu noturno são produzidos por partículas muitas vezes do tamanho de um grão de areia. Cometas de longo e curto período são o grosso dos cometas que se vêem. Mas novas evidências sugerem que nem todo corpo gelado vem da periferia gelada de nosso sistema solar. Alguns, secretamente, fixaram residência em locais mais aquecidos. Os cientistas descobriram que há cometas mascarados de asteroides no cinturão de asteroides localizado entre Júpiter e Marte. Só descobrimos os cometas do cinturão de asteroides porque, ocasionalmente, os raios quentes do Sol entram em seu interior, vaporizam o gelo e o cometa dá um salto para adiante, mas logo volta a ser um asteroide inativo. Os cientistas achavam que havia grandes diferenças entre asteroides e cometas, que eram objetos totalmente diferentes. Mas o que se acha hoje em dia é que há alguns asteroides que têm propriedades dos cometas e que há cometas que parecem asteroides. Alguns cientistas pensam que cometas do cinturão de asteroides podem ter trazido água para a Terra no início, e a matéria que criou a vida. Voltamos a janeiro de 2004 e seguimos a sonda espacial Stardust, que tem uma missão sem precedentes: coletar pura poeira de cometas no espaço. Logo atrás do planeta Marte encontramos um cometa chamado Wild 2. Ao se aproximar de sua imensa coma, a Stardust abre uma bandeja coletora em forma de pá, recoberta com uma substância que parece uma espuma chamada aerogel. Partículas de cometas não maiores do que grãos de poeira voam para dentro do aerogel em velocidade 6 vezes mais alta do que um tiro de espingarda. O objetivo da missão é preservar as preciosas partículas sem danificá-las nem alterá-las. Mas isso não será fácil, como demonstramos aqui na Terra. Estamos em uma raia de tiro com o sargento Connett Brewer, ex-paraquedista do Exército, que vai demonstrar o que acontece quando os chumbos do cartucho batem num bloco de argila. É uma excelente analogia para o que aconteceu quando as partículas de cometas impactaram o aerogel da sonda Stardust. Só que lá, as partículas se moviam 50 vezes mais rápido do que os chumbos. E aí, tá pronto? Tô sim. Pode pôr sua proteção ocular e tampões de ouvido. O que eu vou usar aqui é uma espingarda Remington 1100 de calibre 12 a 30 metros. Basicamente, eu vou carregar um cartucho calibre 12 na espingarda e pronto. Uau! O tiro fez um dano enorme. Vamos lá olhar? Vamos, tudo bem. Beleza? Nossa, olha só o estrago que o tiro fez. É. Cada tiro criou um buraco. Vamos cortar uma fatia da argila pra ver?
Tudo bem. Vamos lá. Você vê que as trilhas que se formaram na argila, no fim, vão nos levar para onde os chumbos se alojaram. Pode-se imaginar como foi difícil e quanto tempo levou para a equipe da Stardust localizar pedaços microscópicos de material do cometa no aerogel. Quando a Stardust voltou à Terra, os cientistas recuperaram mais de 10 mil fragmentos de cometa do aerogel. Análises químicas revelaram que as partículas continham um composto orgânico, a glicina, um elemento fundamental para a vida que estava preservada no gelo por mais de 4 bilhões de anos. A descoberta de compostos orgânicos em cometas sugere que podem se formar facilmente. Isso não quer dizer que já houve alguma coisa realmente viva nos cometas, mas que, no mínimo, elementos fundamentais da vida podem ter surgido nos cometas. Cometas parecem conter informações valiosas sobre a origem do sistema solar. E talvez da própria vida. Mas os astrônomos descobriram que esses corpos de gelo não são imortais. Satélites de última geração já captaram imagens de um seleto grupo de cometas que acabarão com sua vida através de um mergulho suicida. Nossa viagem de carona nos cometas parece uma montanha-russa cósmica. Mas vamos ver que esses objetos de gelo não orbitarão o Sol para sempre. A maioria fará a viagem por milhares de anos antes de se evaporar em grãos de poeira. Mesmo os maiores cometas, como o Halley, só terão mais 150 mil anos. Isso porque a cada segundo um cometa perde toneladas de gelo. Os cometas definham gradualmente ou decaem, porque cada vez que passam perto do Sol, eles acabam perdendo muito gelo, que se evapora. Finalmente, vai sobrar muito pouco gelo e a coma e a cauda do cometa não vão mais se formar. Ele vai parecer um asteroide, ou pode até se romper em inúmeros pedaços menores, porque o gelo agregador já não está lá. Ou porque efeitos periódicos podem rompê-lo. Mas nem todo cometa vai desaparecer tranquilamente. Vamos agora sair atrás de um grupo de cometas chamados rasantes solares, muito rápidos e de vida curta. Dentro da nossa espaçonave sentimos o calor, quando um cometa de órbita extremamente alongada nos leva para perto do Sol. E passa a poucos milhares de quilômetros. Ao entrarmos nessa área perigosa, vemos que alguns desses cometas kamikazes mergulham diretamente em nossa estrela-mãe, criando um espetáculo violento. Cometas rasantes começam a vida como cometas normais, provavelmente vindo da nuvem de Oort, ou como cometas de curto período. Só que eles toparam com algum planeta, provavelmente Júpiter. Com muita sorte, podem escapar e ser capazes de passar raspando pelo Sol. Com menos sorte, serão simplesmente engolidos pelo Sol. O Observatório Solar Heliosférico, ou SOHO em inglês, é um satélite espacial que observou 2.000 cometas em órbita suicida. Os mais famosos cometas rasantes são os da família Kreutz, que se originou de um cometa gigante que se partiu em muitos pedaços menores. Acho muito legal imaginar um cometa que viveu no extremo do sistema solar, mergulhar o caminho todo e se espatifar no Sol. 24 de maio de 2008. Mas isso acontece o tempo todo. 12 de março de 2010. E há cometas que fazem mais do que se autodestruir. Eles se tornam mensageiros de destruição em massa. Acredita-se que um grande cometa atinge a Terra mais ou menos a cada 40 milhões de anos, com base no número de crateras ainda visíveis em nosso planeta. Um cometa pode ter sido responsável pela mais famosa extinção de todos os tempos.
Para o evento da extinção do período Cretáceo que exterminou os dinossauros há 65 milhões de anos, ainda há controvérsia. Acredita-se que foi um objeto de 10 quilômetros de diâmetro e não há asteroides conhecidos no espaço com esse tamanho que poderiam impactar a Terra. Mas há muitos cometas com esse tamanho. E como isso aconteceu há 65 milhões de anos, e se espera um impacto de cometa a cada 40 milhões de anos, pode muito bem ter sido um cometa. É bem provável que inúmeros cometas já tenham batido na Terra. Mas é muito difícil determinar se uma cratera foi causada por um cometa ou um asteroide, porque os dois corpos se parecem muito. Quando estudamos registros de fósseis, muito material foi perdido e simplesmente não podemos encontrar mais. E acontece que cometas e asteroides têm muito material em comum. Mesmo que se encontre material extraterrestre, será difícil dizer se veio de um cometa ou de um asteroide. E para complicar as coisas, um cometa nem precisa impactar a superfície da Terra para causar uma catástrofe. Em 1908, uma bola de fogo explodiu na atmosfera sobre a área de Tunguska, na Sibéria. O calor e a energia da explosão se propulsaram para baixo como um tornado quente e se propagaram pela floresta, arrasando mais de 2.000 quilômetros quadrados de árvores. Há mais de um século, os cientistas se perguntam se o intruso cósmico foi um cometa ou um asteroide. Se foi causado por um cometa, é fácil imaginar que acharíamos nos sedimentos algum registro de coisas fora do comum, como uma proporção entre hélio 3 e hélio 4. Isso poderia ser a indicação de que seria um cometa. Agora, outra possibilidade é achar algum estranho isótopo enterrado em um lago qualquer. É difícil, não é fácil. É difícil comprovar impactos de cometas na Terra. Mas há provas físicas de seu poder colossal nos planetas gasosos gigantes. E esses eventos dramáticos advertem que colisões piores podem ocorrer no futuro, tendo a Terra como alvo potencial. Seguindo a trilha dos cometas pelo espaço, passamos pelos lugares mais frios e mais quentes do nosso sistema solar. Também investigamos se esses corpos de gelo favoreceram ou destruíram a vida. E novas observações provam que muitos desses corpos não se retiraram tranquilamente para os frígidos confins de nosso sistema solar. Achamos que há várias possibilidades para o fim dos cometas. Em um caso, pode ser puxado direto para dentro do Sol. Em outro, pode ser dispersado por um dos planetas e ser expulso, talvez de volta para a nuvem Oort ou para não ser mais visto. E, finalmente, pode bater em um planeta. Agora, vamos voltar a julho de 1994. Seguimos uma trilha de 21 fragmentos de cometa chamados Shoemaker-Levy 9, enquanto são gravitacionalmente puxados para um gigante de gás, o planeta Júpiter. Estar de carona em um dos fragmentos do cometa Shoemaker-Levy 9 seria realmente espetacular, porque estaríamos a caminho de Júpiter. O grande planeta estaria crescendo a nossos olhos e depois batemos com tudo nele. O material interior do cometa começa a se espalhar. Seria uma viagem e tanto. A coluna de materiais que se elevaria de Júpiter seria formada de gás superaquecido por causa da colisão e também material do interior de Júpiter. Shoemaker-Levy 9 deixou uma cicatriz de impacto do tamanho da Terra, o que mostra o tamanho do estrago que um cometa poderia fazer se batesse em nosso planeta. Se qualquer um dos fragmentos tivesse atingido a Terra em vez de Júpiter, teríamos problemas sérios, porque eles seriam grandes e viriam extremamente rápido. Mas, felizmente, nosso irmão Júpiter tirou de nós os impactos e ele nem pareceu ter sofrido muito. Mas mesmo com Júpiter funcionando como escudo planetário, os cometas podem se esgueirar pelos gigantes de gás.
e chegar até a Terra. A boa notícia é que impactos de asteroides são bem mais prováveis, porque são muito mais numerosos, há 100 asteroides para cada cometa. A má notícia é que se víssemos um cometa em rota de colisão com a Terra, só perceberíamos quando ele estivesse na órbita de Júpiter, quando começaria a lançar gás e poeira. Na remota eventualidade de um cometa se aproximar da Terra, a preocupação seria porque eles vêm sempre em velocidade alta em relação aos asteroides, da ordem de dezenas de quilômetros por segundo. Em outras palavras, o impacto seria maior. Enquanto a frequência de asteroides perto da Terra aumenta a chance de impactos, a velocidade do cometa é igualmente preocupante. Esse fato fez o espectador Robin W. de Boulder, Colorado, perguntar a O Universo: o que mais põe em risco a humanidade? Asteroides ou cometas? Robin, a pergunta é importante. Os asteroides são mais numerosos, por isso tem mais chance de bater aqui. Mas podemos rastrear suas trajetórias e talvez fazer algo a respeito, como desviá-los, por exemplo. Já os cometas são mais raros, mas temos muito menos tempo para fazer alguma coisa. Eles são muito mais rápidos do que asteroides, então o impacto é muito mais intenso. Eu diria que cometas são objetos bem mais perigosos. Pergunte ao Universo. A NASA leva a ameaça de cometas a sério. Até aqui, satélites de rastreamento detectaram 84 cometas perto da Terra. Objetos cuja órbita passa a até 45 milhões de quilômetros da translação da Terra em volta do Sol. Não existem cometas periódicos que ameacem a Terra no presente. Mas Júpiter e os outros planetas gigantes ocasionalmente perturbam a órbita dos cometas. Então poderia haver um cometa periódico que pode colidir com a Terra no futuro. Desde o começo dos registros históricos, mais de 4.200 cometas foram observados. Uma mera fração do total desses corpos de gelo. Quer dizer que há bilhões de cometas desconhecidos de emboscada no espaço sideral. Um dia, um cometa do Apocalipse poderia se desviar e entrar em rota de colisão com a Terra. Já que estamos nessa estrada cósmica e eles podem vir em nossa direção, temos de nos preocupar e levar em conta que temos pouco tempo. Não podemos fazer muita coisa além de mandar uma bomba gigante para tentar desviá-los. Mas isso é muito difícil com apenas poucos meses de prazo. Os cometas causaram admiração e medo a nossos ancestrais. E continuam sendo uma força a ser enfrentada. Continuando a rastrear sua trilha de poeira, poderemos ter mais informações sobre esses corpos celestes tão antigos. É notável, pensando bem, até há pouco tempo não tínhamos a ideia de que fossem cometas nem do que significavam. E agora conhecemos sua superfície, vimos de perto como se parecem e do que são feitos. Esses misteriosos objetos significaram muito para a humanidade no tempo. Foram agentes de mudanças, foram agentes de destruição, às vezes podem ter sido agentes de criação.